Graça e paz, igreja. Amém? E o dia tá bom? Que maravilha, hein? Coisa boa. Vamos ler a Bíblia? Hoje o nosso estudo será no capítulo 18 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ver Jonatas, e Davi. Depois vamos ver Saul procurando matar Davi. Aí começa uma série de perseguições. Diz assim: acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Por isso Saul o pôs sobre agente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo, incluindo os servos de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tambores e com instrumentos de música. As mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito depois, pois estas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e atirou, dizendo para si mesmo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele saía e entrava diante do povo. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem-sucedido, tinha receio dele. Todo Israel e Judá, porém, amavam Davi, porque saía e entrava diante deles. Disse Saul a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher. Tão somente ser meu filho valente, guerreia as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que chegado o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meleolatita. Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul: eu a darei a ele para que ele sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordens aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: olha, o rei tem afeição por ti e todos os seus servos te amam. Agora consente em ser genro do rei. Os seus servos, os servos de Saul, falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e ele de condição humilde? Quando os servos de Saul lhe anunciaram o que ele tinha dito, Saul respondeu: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, mas 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. O plano de Saul era fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo o servo de Saul anunciado essas palavras a Davi, pareceu bem aos olhos deste
tornar-se genro do rei. Assim, antes de se cumprirem os dias, Davi se levantou, partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os prepúcios deles e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, o amava, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais seu inimigo. Os comandantes dos filisteus continuaram a sair à batalha, e sempre que saíam, Davi alcançava maior sucesso do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome se tornou muito famoso. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, por este dia, por essa oportunidade, por tudo o que nós fizemos e ainda estamos fazendo agora na casa do Senhor, estudando a Tua palavra. Muito obrigado, querido Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais uma vez aprender na palavra do Senhor. Portanto, nós nos colocamos nas Tuas mãos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja, nessa hora. Vamos então meditar nesse capítulo 18, onde nós vamos encontrar o assunto da grande amizade, de Jonatas e Davi, e depois vamos ver Saul, procurando matar Davi, o que ele vai fazer durante um bom tempo, tá? Ele vai ficar seguindo ali Davi na tentativa de matar durante um bom tempo, De cara nós vamos ver aqui, irmãos, um exemplo de amizade muito bonito, tá? Muito bonito mesmo, e que as pessoas às vezes distorcem a palavra de Deus para tirar suas conclusões, mas nós não vamos querer que a Bíblia diga o que ela não quer dizer. Simplesmente a gente aprende com a Bíblia quando não tenta obrigar e nem forçar a Bíblia a dizer o que a gente quer, mas a gente recebe o que ela está dizendo com conhecimento, porque uma coisa é você pegar uma Bíblia de tradução ruim e pensar que aquilo é o texto correto. Não vai na onda. Se quem quiser aprender na Bíblia, tem que fugir de certas traduções, porque elas distorcem a Bíblia por erro, Por erro e por omissão de quem, na verdade, editou e fez aquela versão da Bíblia, Então, a gente tem que tomar muito cuidado. De cara, então, nós vamos notando, irmãos, que a amizade de Jonatas e Davi serve de exemplo do amor de Cristo para com a igreja. Porque aqui fala de um tipo de amor, irmãos, muito especial. Obrigado, viu, irmão? Um tipo de amor muito especial. Algumas traduções chegam a dizer, amava mais do que o amor de mulheres. Então, é um erro na hora de traduzir a Bíblia, que infelizmente eles pegam e fazem o que querem. Mas eu gosto da minha tradução, como eu disse para vocês. Minha Bíblia é a João Ferreira de Almeida. A tradução dela é contemporânea. Então eles fizeram um apanhado da Bíblia, a raiz de João Ferreira de Almeida, e buscaram lá, nos originais, colocar as palavras mais adequadas. Então, eu quero que os irmãos entendam que este é um exemplo do amor de Cristo por nós, tá? A expressão que Jonatas o amou com a própria alma, e isso é repetido mais de uma vez. Se você acompanhar a leitura, você vai ver assim, capítulo 18. Acabando Davi de falar com Saul, falar o quê? Isso que nós vimos no capítulo anterior, ele se identificando, para Saul. Aí a Bíblia vai dizer assim: a alma de Jonatas ligou-se à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E essa mesma palavra vai se repetir no versículo 3, Aí vai dizer: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. A palavra própria alma que nós encontramos aqui, irmãos, referente a uma alma ligada à outra, não é nada de sexualidade, como algumas traduções, infelizmente, cometeram o erro de deduzir que era amor de mulher, mas não sei o quê, e aí a coisa ficou complicada. Mas a palavra aqui no original é a mesma que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 44. Aí você abre a Bíblia lá, por favor, porque estudo bíblico não é para você engolir, o que o professor fala. Você tem que ir lá e conferir para você ver. Então, no capítulo 44, estamos então em Gênesis 44 falando das viagens,
que os filhos de Jacó faziam no Egito para buscar alimento na época da seca. Isso antes de Jacó ir para o Egito e viver com suas famílias. Então, veja bem, no versículo 44, em Gênesis 44, desculpa, versículo 30, nós vamos encontrar o mesmo significado da palavra que nós vimos lá. O teu servo ficou responsável pelo moço diante de meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado para com meu pai todos os dias da sua vida, né? Esse texto está relacionado, desculpa, eu li foi o versículo 31, né? Agora, pois, indo eu a teu servo, verso 30, meu pai, e não levando o moço, visto a sua alma, olha bem, está ligada com a dele, esse é o versículo 30 que eu estou lendo, tá? Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço, visto a sua alma está ligada a dele. Isso, irmãos, é a mesma expressão que nós encontramos aqui, de alma está ligada a outra alma. Isso aqui, para quem não sabe, lá em Gênesis 44, está falando da alma de Jacó está ligada a de Benjamim, que era filho dele, e ambos, né, terem um amor, algo muito bonito, do fundo da alma. Então, o que nós vamos encontrar aqui em 1 Samuel, quando vai falar que Jonatas amou Davi com a sua própria alma, e vai repetir no versículo 3, porque Jonatas o amava como a sua própria alma, é isso que está querendo dizer, né? Qual era o tipo de amor que fez com que Jacó amasse o filho dele mais novo, que era Benjamim, com a sua própria alma? Então é isso que você tem que pensar. É a mesma palavra que foi usada aqui nesse livro aqui que nós estamos acabando de ler. Então, queridos, é um amor incomparável, um amor que não se tem como expressar, mas era aquele amor que fazia ficar apegado um ao outro, se entregar, né? Então é isso, por isso que eu falei aqui em cima, ó, que a amizade de Jonatas e de Davi serve como exemplo do amor de Cristo pela igreja. Cristo amou a igreja, de tal maneira ele amou que ele se deu por ela, se entregou. É um amor incondicional. Para e pensa, o que Jesus pediu em troca para amar tanto a igreja? Não, ele amou a igreja, é o que a Bíblia diz, e assim mesmo se entregou por ela. Então, queridos, essa é a palavra aqui. Infelizmente tem tradução que me inventam 300 coisas e fica um texto muito sem sentido, tá? Mas então eu tento aproximar os irmãos da palavra dentro dos princípios da teologia, para você saber o que ela diz e não querer forçar a Bíblia a dizer o que você queira. É isso e só isso, mais nada. Uma amizade profunda e, na verdade, talvez este seja o maior exemplo de amor sincero entre uma pessoa e outra na palavra de Deus, tá? Tirando Jesus, aí é claro, né, que era o Filho de Deus, o próprio Deus, entre os homens talvez seja o maior exemplo de amizade, tá? Então, guarda isso, essa expressão que nós vimos lá de Jonatas amar Davi com a sua própria alma, é a mesma palavra que nós vamos encontrar aqui, que a alma de Jacó estava ligada à alma do seu filho Benjamim, né, de tal maneira, né, estava ligada. Então, é a mesma expressão que é usada aqui, né? Então, irmãos, nós vamos notar no decorrer desses poucos versículos aqui, de 1 ao 6, que vai falar dessa amizade entre os dois, nós vamos notar que Jonatas, então, como demonstração desse grande amor, ele presenteia Davi, irmãos, diz o versículo 4, que ele presenteia Davi, tirando a sua capa que vestia e dando a Davi, também tirou a armadura dele, deu a Davi, tirou a espada dele, deu a Davi, tirou o arco dele, deu a Davi, e tirou o cinto dele e deu a Davi. Ele era filho de um rei. O que quer dizer numa monarquia ser filho de um rei? Ele era príncipe. Quer dizer que quando o rei morrer... Está entendendo, irmãos? A Bíblia tem outro sentido quando você começa a estudar usando Bíblia, com Bíblia, e pensando e raciocinando, e com conhecimento, muda tudo. Então o fato de tirar a roupa ali, e as coisas, e entregar, né, primeiro capa era acima de autoridade, tanto que o profeta quando, né, foi subir, o outro tinha que pegar a capa, eu colocava a capa sobre alguém, você estava dando àquela pessoa parte da autoridade que você tinha. Então olha bem, ele tira
dá de presente uma coisa simbólica. Tira a capa, dá a Davi, tira a armadura, que era o que ele usava para a guerra, tira a espada que ele usava para a guerra, o arco que ele usava para a guerra e o cinto que ele usava para segurar todas essas coisas e simplesmente entrega a Davi. Bem, então a gente pode notar ali, irmãos, que mais uma vez é um exemplo do amor de Cristo. Por quê? Porque ele dá a Davi símbolos da realeza, da riqueza, do poder, do poderio que ele tinha. Ele dá para um camarada que não era da casa dele, não era do sangue dele, não era nada, e nem tinha descendência real. E olha um detalhe, será que ele sabia que Davi tinha sido ungido rei? Está vendo, querido? Como é que Deus faz as coisas? Esse amor que todo mundo leva para o lado sexual, não conhece a Bíblia e não compara a Bíblia com a Bíblia, quando nós comparamos com Gênesis 44:30, leva as pessoas a pensar besteira e criar besteira na cabeça. Ali não estava parecendo que simbolicamente ele estava passando o cetro de rei, de autoridade, para aquele amigo que ele amou com a sua própria alma e ficou ligado a ele? Não é ou não é? Então a gente tem que ver a Bíblia dessa forma. Então a gente vê aqui os fatos, acontecimentos, né, para a gente poder tirar para nós, né, o entendimento da palavra. Isso era algo muito específico, por isso que eu falei lá, símbolos da realeza. Saul tinha espada e não tinha espada, e ninguém tinha, na verdade, em Israel, né? Isso nós sabemos quando nós vimos lá, que os filisteus escravizando Israel não deixou ninguém que trabalhasse com ferro, ferreiro nenhum. Então eles, para não fazer armas de guerra, né? Então até os machados, tudo que eles quisiam fazer, tinha que ir nos filisteus. Então era algo preciosíssimo, símbolo da realeza, símbolo de autoridade, acima de tudo, tá, irmãos? Então aqui são esses detalhes que a gente vai estudando e vale a pena anotar, vale a pena marcar, né? Porque isso tem significado para nós, né? Então Davi, olha bem, Jonatas presenteou Davi com o símbolo da realeza, tudo que ele tinha ali, que simbolizava poderio, autoridade, ele vai e tira, fica desnudo daquilo e entrega na mão de Davi, que não era filho de Saul, não tinha nada a ver, então não tinha descendência real ali, né? E Davi, como vinha de uma família pobre, irmãos, não deu nada material, mas deu a ele amor, honra, fidelidade. A gente dá, queridos, aquilo que a gente tem em nós é o que a gente oferece para quem a gente ama como amigo, seja aqui como nós estamos vendo, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Tem que dar, irmãos, de você o melhor. Então a troca aí é muito simbólica com o amor de Cristo pela igreja. Cristo sendo o Senhor, nos amou, deu sua vida. E agora, em contrapartida, Deus espera que eu e você, sendo pobres e de família pobre, demos a Ele honra, amor, amizade, respeito, porque é isso que a única coisa que nós podemos dar em troca ao Senhor, por Ele nos amar, está ligado a nós como Ele está. Tanto amor, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou de tal maneira, né, o mundo, que deu o seu Filho. Então que a gente pode dar a Deus em troca dessa aliança que Ele está fazendo conosco. Porque também, né, eu não pude anotar ali porque não ia caber, também estes primeiros versículos, irmãos, denotam para nós um pacto, uma aliança que, na verdade, Jonatas estava fazendo com Davi. Ele não sabia daquela unção de rei de nada, irmãos, mas Deus já estava criando um laço ali entre famílias, e isso numa realeza, ele estava abrindo a mão do trono, se fosse o caso, né? Claro, aqui não é, mas ele estava abrindo mão do trono. Então até nesses primeiros versículos, irmãos, Deus te esclarece, mas como pode entrar Davi e assumir o reino, sendo que a gente sabe que na monarquia funciona assim? Está aqui o simbólico, e já está mesmo sem saber, ele está falando, olha, eu estou abdicando do meu direito de ser rei e estou te escolhendo como o meu substituto. Deus não é Deus de confusão, irmão. Sabe esse negócio que Deus levanta um pastor dentro de uma igreja com o mesmo pastor e faz a maior avacalhação e destrói uma igreja? Deus não faz isso não, querido. Está vendo aqui na Bíblia, Deus é um Deus organizado, Deus não é Deus de desordem. Então Deus não cria esse ambiente de guerra entre líderes, entre reis. Não, Deus não cria. Deus prepara tira o outro e põe no lugar e já vai preparando o outro e tira. Deus trabalha assim. Tudo que você pensar é mentira e é engano do diabo. Aqui embaixo eu vou te mostrar outra mentira e engano do diabo, que eu tenho essa teoria comigo e eu falo ela para vocês, e hoje eu vou mostrar para vocês de onde eu tiro as minhas teorias para te falar. Então Deus não é Deus de desordem nem Deus de confusão. Isso é lindo, esses 6 primeiros versículos. Pena, né, que o nosso tempo é curto e a gente não pode
falar, né, muita coisa que tem aí nesses versículos. Então, passando para os versículos seguintes, nós vamos ver, irmãos, então, nós vamos ver Saul, né, vendo que Davi era homenageado, ele era homenageado e elogiado, isso porque ele se conduzia com prudência e vencia as batalhas. Cresce um ciúmes, irmão, terrível em Saul e um medo de perder o trono. Saul fica furioso quando vê as mulheres cantando e dançando, dizendo assim: Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Isso aí, de certa forma, cria um ciúme, cria uma inveja no rei Saul, que chega a dizer, né? Mas o que é isso? As mulheres estão cantando, deram 10 milhares para Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? O que lhe falta senão o trono? Eu coloquei aqui, ó, que isso fez crescer ciúme e medo de perder o trono. Eu coloquei perder em negrito e entre aspas, sabe por quê? Porque, na verdade, ele já tinha perdido. Sabia que ele já tinha perdido? Mas lá atrás, no início, quando ele pecou, Deus mandou Samuel falar com ele: ó, já acabou, o teu trono acabou, e Deus já encontrou alguém que vai fazer as coisas segundo o coração de Deus. Então o trono já estava perdido. Ele estava insistindo em algo que ele já não precisava mais. Ele era para ser mais humilde e pensar: se tem acabou mesmo, Deus, eu pequei contra ti e tal. Então, Senhor, levanta quem tu tens que levantar. Eu sei que o meu tempo... Não, mas ele vai brigar pelo trono e a partir daqui vai virar uma confusão dele querendo manter algo que Deus já tirou dele. Deus já falou que você não ia reinar. Então eu coloquei esse perder aqui entre aspas, mas é para os irmãos verem que o fato dele ver que Davi era homenageado, elogiado, e se portava muito bem, sempre vitorioso, fez crescer ciúmes em Saul e medo dele perder o trono, que na verdade ele fala essas palavras. Na verdade, o que me falta, senão só o reino? Tipo, Davi já ganhou tudo, só falta agora ele ganhar o reino. Mas na verdade, queridos, ele já deveria saber que o reino já tinha ido, né? Então, queridos, eu deixo isso aí para você meditar, né? E o ódio dele, irmãos, o ódio de Saul foi alimentado porque, na verdade, Saul sabia que Deus o havia abandonado e agora Deus era com o camarada que ele não gostava, que era Davi. Se você olhar o versículo 12, está escrito isso, olha: Saul temia a Davi porque o Senhor era com ele, com Davi, e se tinha retirado dele, que é Saul. Então, querido, tem gente que pensa que Deus ser conosco é só vitória, 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 vitória. Não, querido. Tem certas pessoas, quando veem que Deus é com você, cresce no coração delas ódio e ciúme de você. Você pensa que ter Deus na vida é mar de rosa? É o contrário, querido. Quando Deus está na vida da gente, sempre vai levantar um filho do diabo que vai ter ódio e raiva de você e vai fazer muito mal para você. Porque está vendo Deus na tua vida. É um mundo espiritual, né? Então é assim que tem que ser. Veja Jesus, Deus era com Jesus e ele arrumou um punhado de inimigo. Então a gente tem que viver sempre vigilante, sempre em oração, sempre clamando a Deus por proteção, porque a gente vive num campo de guerra, não é? E aí se levanta contra nós até os da nossa própria casa. O Senhor Jesus disse, né? E orientou os seus discípulos. Então, queridos, era por isso que o ódio crescia, e medo de perder o lugar, sabe? Às vezes a gente não morre de medo de perder o nosso lugar também, o nosso troninho, vamos dizer assim, morre de medo de alguém pegar o seu pastorado, sua liderança, seu lugar, seu cargo na igreja. Isso é diabólico, é o que Saul tinha medo de perder, né, o lugar que ele achava que era dele, mas não era. Então esses medos advêm exatamente das pessoas verem que Deus está com fulano, não está comigo, então deixa eu lutar para eu não perder meu lugar. Mas Deus certamente, né, sabe trabalhar e tira. Então, logo depois do versículo 8, que mostra que Saul estava lá aborrecido e com medo de perder o trono, tem uma passagem no versículo 10 que eu queria que todos vocês acompanhassem, o versículo 9 e o 10 que eu vou ler, porque aqui tem uma teoria que eu tenho e que eu aplico ela na minha vida e na vida da igreja. Só não aprende quem quer, quem é teimoso. Eu falo isso direto na igreja. Olha, verso 9 e 10. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Agora olha o versículo 10. No dia seguinte, olha, um dia depois, hein? Um espírito maligno da parte de Deus
se apoderou de Saul. O que está dizendo depois disso que eu li aí? Pode ler alto. Vamos repetir, eu vou falar o 10. Vou falar o 10. Aí na que eu parar, vocês vão continuar. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. E agora o resto? Isso, querido. A palavra lá é profetizar. Não é a ira, é profetizar. Tá vendo, querida? A tradução dele ali é aquela que eu dizer, mais antiga, não é a contemporânea, não contempla a palavra-chave desse versículo, que na verdade não era raiva e ira, ele já tinha lá atrás, ele já vinha perseguindo Davi. A palavra aqui quer dizer que um espírito maligno, um demônio entrava em Saul, irmãos, e ele começava a profetizar. E a minha teoria é, foge de reteté e de grupinho, de mulher, de irmã, que vive profetizando por aí. É demônio. A minha teoria que eu carrego comigo é demônio. Há anos. Espírito maligno entrou nele, ele começou a profetizar. Aí você vai pensar, pastor, mas que teoria doida é essa? Nos fins dos tempos, em Mateus, Jesus disse que naqueles dias muitos virão e dirão, Senhor, no teu nome nós não ouvi. Como é que é mesmo? E ele diz, não vos conheço. Querido, hoje, a estratégia do demônio é falsa espiritualidade. Essa turma de reteté, eu falo sem medo, boa parte não sabe o que é caráter. São mulheres sem caráter, homens sem caráter, desobedientes a seus maridos, só sabe destruir vidas e lares. Eu, por experiência própria, dá uma olhada ao redor com quem você vê e quem convive. Foge, querido, está aqui, eu te mostrei. Um espírito maligno, um demônio, entrava em Saul e ele começava a profetizar. Querido, você precisa aprender Bíblia e ir para larga desse trem. Sabe essas profecias de fundo de quintal barata aí, que não dá em nada? Só destrói vida, querido. Está aqui, ó. Demônio entra em mim, entra em alguém e eu viro profeta. E vou profetizar igual Saul. Demônio para a tua vida. Vai ver como Saul vai morrer lá na frente. Depois você me conta. Se ele morreu de morte natural, se ele morreu de velhice, se ele morreu porque chegou a hora. Ele fez o quê? Quem lembra? Sim. E hoje eu tenho essa experiência. Estou aqui, estou com a foto da pessoa, tudo aqui. Então, querido, eu sou seu pastor, ou pelo menos se você não me considera, eu não sou. Continuar nessa igreja vigia, larga essa turma, é demônio na tua vida. Você também está com demônio, porque é isso que ele sabe transmitir. E ninguém gosta de Bíblia. É preferível ir lá na casa da fulana. E é a realidade espiritual. Sabe, tem muita gente com medo do demônio chifrudo, do demônio isso aí. Tenha medo do demônio disfarçado de profeta. Se não tem caráter, Deus não usa. Primeiro você vai saber o caráter do profeta, o caráter da profetisa. É submissa, é honesta, é de direito, é firme. É de qual igreja? Profeta, você é de qual igreja? De preferência, pega lá e vai lá na igreja, visita e vê de qual igreja que é. Querida, é isso que o diabo faz, é isso que fez aqui. Está na Bíblia, mas a gente não gosta de ver, né? A gente não gosta, a gente escuta assim, mas fica com raiva, fica triste, pastor pegador demais, mas está aqui. Eu guardei isso para você ver. Mas só que a Bíblia tira, eu tenho tradução que tira e faz igual a do irmão dali. Aí tá certo, que parece que ele ficou irado mesmo, pegou a lança e jogou. Não, querido, um demônio, um espírito, então ele começou a profetizar. Por isso que eu te falei de Mateus lá do outro lado, né? Que diz que naqueles dias muitos virão e Senhor, nós profetizamos o teu nome. Jesus vai falar, ei, não vai, sai para lá, rapaz, você estava com demônio. É o que nós vimos aqui. Não vai entrar no céu. Tá bom, queridos? Eu só marquei isso aqui para eu te mostrar e para te ensinar. Foge. 99% desses profecias e profetas aí é tudo Satanás. Deus não fala jogando conversa fora. Mostra na Bíblia onde Deus jogou conversa fora. Hoje, tu quanto é lugar tem profeta, irmão. Tu quanto é esquina. Tem um recado de Deus para você. Deus manda recado. Não, rapaz, Deus fala. Um recado. Você recebe não. Fala, não quero saber não. Porque é demônio que vai lançar sobre a tua vida. Olha quanto tempo, querido, perdido, crendo em conversa fiada. Está vendo de onde vem? Homem de Deus, mulher de Deus, querido, não vive mendigando e nem buscando, nem pedindo.
vive lá na igreja, vive lá apoiando o pastor, apoiando a igreja. Isso aqui é a vida com Deus. Caráter. Você não tem caráter, foge que é demônio. Só que o povo não gosta, querido. Jesus está muito perto de voltar. Nossa, Deus, está pertinho, querido. Coronavírus, querido, não é ainda o princípio das dores, mas já está te mostrando que nós estamos chegando no princípio das dores, para depois vir as dores ainda. Ninguém resolve esse negócio de coronavírus e nem vai resolver. Deus é que vai resolver. Então, que já é sinal para você fugir e preparar. Porque eu vou ser sincero, se Jesus voltar hoje, muita gente vai ficar para trás, porque está na onda dessas espiritualidades, que é demônio puro, e vai ficar para trás. Porque não tem vida, não tem caráter, não está nem para vida, nem para caráter. No céu não vai entrar mau caráter não, querido. Lá fala que de fora ficarão os cães, idosos, feiticeiros, adultos, mentirosos. Mau caráter, vai ficar tudo para trás. Pastor mau caráter, obreiro mau caráter, vai queimar no inferno. É o que a Bíblia diz. Eu sei que você talvez está ficando assustado. Mas é caráter, se lá fala que só vai entrar bom caráter, como é que você cai na onda de mau caráter? Sabe aquele pregador lá da televisão que você gosta e que faz besteira de vez em quando e o jornal mostra, e você tem coragem de virar, mas ele é bom, ele ora e fulano foi curar. Se é mau caráter, vai ficar, vai queimar no inferno. Você fica escutando uma pessoa dessa, está querendo é seu dinheiro, sua oferta, está querendo te enrolar. Meia hora para a vida, o que tem? Prosperou, ganhou a família, salvou, curou? Nada, querido. Por isso que eles sumiram tudo agora. Você pode notar que os curandeiros da televisão sumiu tudo. Por que eles sumiram? Porque não está curando ninguém. Porque não tem como. Chegou num lugar que não dá para enganar. Você dá para encenar uma cura. Você pode encenar uma cura de câncer, punhado de coisa. Você pode encenar. Agora então mostra. Cura do Covid. Cura é real. Tá pegando todo mundo. Tá vendo, querido? Falsidade. Você não me vê aqui vendendo cura. Porque eu sei que o Senhor cura quem Ele quer. Se Ele quiser, eu nunca vou pegar Covid. Mas se o Senhor não quiser, eu vou pegar. E vocês vão ficar sabendo. Então, tá vendo? Não tem milagre vendido. Tem realidade. Eu estou pedindo para que Ele me guarde. Mas também não estou preso dentro de casa. Estou andando, estou fazendo tudo que eu tenho com cuidado. Então, querido, você tem que abrir o olho. Isso é mentira. 99% é enrolação, enganação. E mesmo assim tem gente que gosta. Vira e mexe, estão correndo, fazendo grupinho, estão indo atrás. E depois chega tudo estraçalhado, tudo quebrado. Porque é demônio, eu estou te mostrando que é demônio, querido. Não é assim. É necessário você guardar. Eu quero que você guarde esse versículo 10, depois lê com calma na tua Bíblia, sabendo que a tradução correta é essa que eu estou dizendo. A palavra ali é profetizar, não é a ira, não é a raiva, que eles colocaram, talvez exatamente para não criar confusão. Por que para não criar confusão? Se eu venho aqui e falo que o demônio entrava no camarada e profetizava, cria confusão. Que confusão que cria? Porque a gente não aceita, não gosta, não aceita. Por isso que eu te falei de Mateus lá na frente, que Jesus vai confirmar isso aqui. Vai dizer que naqueles dias vão chegar e falar que profetizou, ele vai falar, apartai-vos de mim. Não foi eu e nem é Deus que estava na sua vida, mas profetizou. Hoje, se profetizar, todo mundo acredita. Se eu quisesse enrolar vocês, eu enrolava, querido. Eu enrolava a língua aqui, sapateava, vocês iam dar pulo de alegria. A igreja gosta disso. É ou não é? Talvez alguém até diz, mas falta no pastor Digão. Eu sei que tem gente que já falou, para te enganar, para te enrolar. Você gosta de ser enganado. Se eu pular, sapatear e gostar, vocês vão gostar e vão convidar a gente. Mas chega aqui e me vê com a minha vozinha cansada, só te falando, você não gosta. O povo gosta de ser enrolado, de ser enganado, querido. Mas é demônio, foge deles. Se quiser ficar com raiva do pastor Digão, pode ficar, eu já estou acostumado, não importa, mas eu estou te orientando, e estou falando duro, pesado e direto, porque todos nós aqui, irmãos, somos membros da igreja e eu quero o seu bem. Eu não quero que você cometa uma besteira dessa que o camarada cometeu e outros que certamente vão cometer, porque fica dando ouvido a essas coisas, tá, querido? É por isso que eu estou te orientando. E eu repito, tá? Vou ler a Bíblia mais uma vez, sou enjoado de até repetitivo, versículo 10. No dia seguinte, olha que não demorou muito não, tá, irmãos? Isso foi no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em casa, enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul trazia na mão a lança, atirou e pensou, vou encravar Davi na parede, mas ele se desviou 2 vezes. Outra coisa, irmãos, que eu anotei, mas eu não pus ali, presta atenção na linha. Ele foi alimentando raiva e ódio, um espírito maligno da parte de Deus entrou nele e começou a profetizar, enquanto Davi tocava a harpa, como diz costume. Davi tocava a harpa para ele ficar calmo. Então ele foi tomar para aquele espírito e começou a profetizar. E Davi foi começou a tocar a harpa. Ele pega, irmãos, tinha uma lança na mão, olha bem, olha a cena.
Olha a cena, irmão. O espírito maligno entrou, ele começou a profetizar, Davi pegou a harpa, começou a tocar, ele pega a lança que ele tinha na mão e pensa assim, aliás, joga a lança nele para que pudesse matar Davi. Aí eu te pergunto, que profeta é esse de Deus que tem coragem de pegar e matar a pessoa que ele tem ódio? Primeiro eu vou dizer, profeta que tem ódio, ele é profeta de Satanás. Porque o meu Jesus manda eu amar até o meu inimigo. Então essas profetinhas de fundo de quintal, que vira a cara quando passa perto da irmã que elas não gostam, sai de perto. Está totalmente possessa de demônio. É o que a Bíblia acabou de dizer aqui para mim. Isso eu não tem coragem, você não gosta, não aceita. Caráter, querido. Se Deus vai levantar um profeta, ele vai dar caráter para ele. Primeira coisa é caráter. Primeira coisa é o caráter. Depois é que ele vai dar os dons. Tá vendo aqui, ó? Que caráter esse camarada tinha. O demônio entra nele, ele começa a profetizar, o outro vai tocar a harpinha porque tocava e o demônio amansava, só que dessa vez não amansou. Tocava e funcionava. Dessa vez ele vai pegar a lança, opa, eu vou acabar com esse Davi, vou cravar ele na parede. E Davi vai desvia 2 vezes e não morre. Então, querido, olha bem, esses irmãos que vivem com ódio aí de mim, ódio de sei lá de quem, de outro, e da onda espiritual, e os irmãos ainda ficam lá passando a mão na cabeça, lisando demônio. Sabe quando você fica indo naquela irmã, indo naquele irmão, e aquele irmão maldoso, cheio de ódio no coração, você fica com amizade, porque você está lisando o demônio, querido. E depois você quer a bênção na tua vida? Saul estava todo endemoniado. Chega e pega a lança e joga no Davi, e Davi vai e pula fora, porque ele sabia que se ele continuasse ali, ele ia morrer. Olha bem, o versículo 11 diz assim, que ele tirou a lança, né, que ele tinha na mão, e disse para si mesmo, o versículo 11 diz que Saul falou para ele mesmo, encravarei Davi na parede. Ou seja, a Bíblia diz até o que ele pensou. Então ele pensou, então você está aí cheio de gente profetizando do teu lado, querido, pensando em destruir casamento, pensando em te matar, pensando em você suicidar, pensando em muita coisa por aí. É isso que tem acontecido, é isso que eu tenho visto ao longo da minha caminhada, e eu já falei para minha esposa, eu quero distância de todas essas pessoas, eu quero viver o meu Cristo a cada dia, a palavra, a Bíblia, não dispenso qualquer profecia carnal, demoníaca. Agora, de Deus, a minha porta está aberta, meu coração está aberto. Um bêbado um dia me falou de Deus, eu já falei isso para vocês lembram? Grava isso. Um bêbado me parou na rua, aliás, um bêbado chegou até a minha porta e disse para mim que Deus estava mandando ele falar, fedendo cachaça, e eu peguei e fiquei bravo, e falei, se é de Deus, pode falar. Agora, se não for, Satanás, pode calar a boca agora. E ele abriu a boca e começou a falar comigo tudo que eu pensei em oração no meu coração, 2, 3, 4 da madrugada. Até a pergunta, você perguntou isso, Deus manda eu te dizer isso, você perguntou aquilo. Quando ele falou a primeira pergunta, eu dei uma travada. Quando ele falou a segunda, eu travei mais. Quando ele falou a terceira, eu falei, santo Deus, é o Senhor falando na boca de um bêbado. Sabe por que Deus mandou um bêbado para falar comigo? Porque se vier certos crentes, eu não ia aceitar. Porque Deus usa mula. Mas certos crentes eu sei que Deus não usa. Viu a minha teoria? Deus usa mula. Mas certos crentes, certos profetas, eu sei que ele não usa. Foi o caso de Balaão, estava em pecado, Deus não usou. Aí usou uma mula. Mandou o bêbado porque ele sabia que eu sabia analisar biblicamente o que estava acontecendo. Fosse um irmão, irmã, certos irmãos e irmãs, eu ia desconsiderar tudo que falasse. Mas como foi um bêbado, eu lembrei da mula. Amém, queridos? Se não tiver discernimento, você vai cair todas as vezes, né? Todas as vezes que o diabo quiser, vai te derrubar. Então, seguindo ali, eu queria dar esse parêntese grande aqui para a gente notar. Então, irmãos, o que vai acontecer? Né? É que todas as armadilhas, né, que Saul inventou, na verdade, era para matar Davi. Tudo. Ele forjou o casamento, ele mentiu, na verdade, ele ofereceu. Lembra aqui, irmãos, que ele está dizendo no versículo 17, aqui está Merabe, minha filha mais velha. Lembra que ele estava entregando aqui a filha dele, que ele já havia prometido cá atrás, quando ele falou assim, quem né, vencesse Golias, ganharia aquela menina, só que a filha dele, só que aqui ele estava entregando a filha, e ele acaba criando uma situação de mentira, dá ela para outro, depois a Mical amava Davi, ele dá a Mical para ela,
para Davi, mas na verdade ele vai pedir a Davi um dote. Como ele era pobre e não tinha condições de dar dote, ele vai e fala que não tinha. Aí Saul vai e pede 100 prepúcios de filisteus. Mas ele fez isso como uma armadilha, porque sabia que na hora de tirar os prepúcios, os filisteus iam matá-lo. Só que Deus era com ele, ao invés de 100 prepúcios, ele leva 200. Levando 200, entrega lá, ele literalmente viu que perdeu a filha, entregou a filha para Davi, mas a Bíblia vai dizer para nós que no verso 29, que ele temeu muito mais a Davi, né? A Davi, que se tornava cada vez mais seu inimigo. Ele foi temendo por quê? Davi agora tinha a filha dele, era genro do rei. Agora, de certa forma, ele já estava entrando na família real. Então, ele foi criando uma situação que o temor dele aumentou e tudo era armadilha para matá-lo. Mas a Bíblia vai terminar dizendo, irmãos, que não adiantava. Quanto mais Saul tentava destruir e matar Davi, mais Davi era exaltado. Por isso que o crente tem que ter paciência. Se estão te pisando, estão te maltratando, vai para o caminho certo que Deus vai te exaltar. Né? Vai te exaltar. Né? E se a gente se exalta, Deus pula fora. É o caminho, querido, que a gente deve seguir, tá bom? Vai terminar o versículo 30 dizendo que os comandantes filisteus continuavam a sair na batalha. E sempre que saíam, Davi alcançava maior sucesso, né, do que eles, porque Deus era com ele e ele então era sempre vitorioso. Amém, queridos? Para concluir, nós podemos dizer o seguinte, que a queda de um homem, irmãos, começa quando ele desobedece a Deus, não se arrepende e em seguida alimenta o ódio em seu coração. Vou repetir. Segundo o que nós lemos, a queda de um homem começa quando esse homem desobedece a Deus, não se arrepende porque desobedeceu, tá? E depois alimenta o ódio em seu coração. Acabou. Se a pessoa ir por seguir esses caminhos, vai se dar mal. Vou repetir, né? Podemos concluir que a queda de um homem começa quando desobedece a Deus, não se arrepende, né? E nem larga, né? O que o fez desobedecer. E, além de tudo, alimenta o ódio em seu coração. Que Deus nos livre, queridos, de desobedecer a Deus. Que Deus nos livre de não nos arrepender. Que Deus nos livre de alimentar o ódio no nosso coração. É o fim, é a queda e não tem volta quando a gente segue esses passos, tá? Claro que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai jogando para frente, vai deixando, até que ele mesmo toma uma decisão. E nesse caso de Saul, vai ser muito feia, né? O final vai ser muito feio. Ao passo que com Davi vai ser diferente. Davi começa bem, depois Davi peca, mas Davi se arrepende. E aí a coisa vai em frente. Por isso que eu coloquei aquela palavra ali, ó. Não se arrepende. Se você se arrepender, tudo muda. Mas é um arrependimento de Deus, sincero, que te leva a mudar de vida e mudar de comportamento. Isso é que é arrependimento, irmãos. Arrependimento, que a gente desobedece e só faz aquela oração de arrependimento e diz que arrependeu, mas continua na mesma prática do pecado, é mentira e não houve arrependimento. Está havendo enganação para as pessoas, mas no reino espiritual Deus sabe que não houve arrependimento, tá? Porém, cremos que Deus é poderoso para nos ajudar, irmãos, tanto a não desobedecê-lo e muito menos, né, viver aí dependendo de arrependimento. A gente pode contar também com Deus arrependendo, né? E podemos contar com Deus também para não alimentar o ódio no coração. A gente alimenta ódio, irmão, de quem a gente não gosta, de quem a gente tem inveja, de quem a gente tem ciúme, de que a gente não gostou porque um dia, né, nos repreendeu ou nos maltratou. Então a gente vai alimentando o ódio, vai alimentando, e isso aí é o caminho da queda. Então a gente tem que pedir a Deus, arranca de mim, Senhor Deus, esse coração mau e coloca um coração puro, santo e agradável ao Senhor. Amém? Encerramos então aqui nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar e Deus te livre e te guarde em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Te agradeço pelo dia, te agradeço também porque de manhã, quando eu orava, eu coloquei diante do Senhor, meu Deus, alguns planos e projetos para esse dia. Entre eles hoje está aqui na igreja, junto com os irmãos, estudando a palavra. Eu te agradeço porque foi do teu agrado, da tua vontade, que nós fizéssemos todas essas coisas. Nosso plano é ir para o nosso lar, descansar, levantar amanhã e te servir. E eu peço a tua bênção também, se esta é a tua vontade, nós queremos estar dentro da bênção do Senhor. Obrigado, Deus. Pedimos ao Senhor que livra e guarda-nos de todo mal. Pedimos também por aquela família enlutada, pelos amigos. Pedimos o Senhor conforta o coração, o Senhor dá sabedoria. E dá a nós, meu Deus, sabedoria para discernir o mundo espiritual, ó Deus. Discernir aquilo que é do Senhor, aquilo que não é.
e livra-nos, ó Deus, de ter o nosso coração torcido para dar ouvidos, ó Deus, a falácias, a palavras fraudulentas, ó Deus. Tenha misericórdia. Eu te agradeço mais uma vez por ter preservado a Bíblia Sagrada e nos dar essa oportunidade de aprendermos com ela. Leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Uma ótima noite. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe.